Quando a gente está aí fora, a gente não pensa muito em Deus, a gente não pensa nessa história de ler a Bíblia, porque a gente não entende esse negócio de relacionamento com Deus, né? Então, a gente não se importa em ler a Bíblia e além de não querer, eu não entendia a Bíblia. Eu gostava muito de uma dupla sertaneja e muito conhecida. Eu era presidente de um fã-clube aqui em São Luís, um fã-clube que a sede é em São Paulo, e em cada estado tem um representante. E aqui do Maranhão eu era representante desse fã-clube. E eu gastava realmente muito tempo da minha vida dedicados a eles, ouvindo o dia inteiro música deles, assistindo o dia inteiro DVD deles. Teve uma época que teve um show aqui em São Luís e eu fiz aquelas cartas quilométricas, aquilo sim, tomou bastante do meu tempo, né? E eu realmente era 100% do meu dia era dedicado para eles, o que eles estavam fazendo. Quando eu ia na internet, era já direto no site deles, para ver onde eles estariam, se estariam aqui perto de São Luís ou não, se eu poderia ir ou não. Eles eram uns ídolos na minha vida, né? Eu achava que eu nunca ia perder esse interesse por eles, esse amor por eles, assim, que tomava grande parte do meu coração, do meu pensamento, do meu tempo. Eu achava que nada poderia substituir esse amor. Eu não imaginava eu sem aqueles dois lá, não existia. Conheci a Novo Tempo através da minha sogra. Assim que eu tive neném, eu acho que coincidiu da Novo Tempo chegar em Canal Aberto em São Luís, né? E aí, quando eu tive neném, aí ela ligava para mim, eu estava um tempo em casa que eu estava afastada do trabalho, ela dizia, olha, tá passando um programa que está falando sobre educação de filhos no canal 44, que é o canal daqui de São Luís. No canal 44, você assiste lá, é bom, interessante. Aí eu comecei a assistir lá, falando sobre educação de filhos e tudo. Assim que terminou o programa, eu já mudei de canal. Eu assisti o canal que eu era acostumada a assistir. Aí a minha sogra me ligou para eu, outro dia, assistir um programa que estava falando sobre relacionamento. Nesse dia, quando chegavam os comerciais, eu não fiz como antes. Eu deixei, eu não troquei de canal nesse dia. E aí eu assisti, foi através de assistir os comerciais do Novo Tempo, que são comerciais diferenciados, não são aqueles comerciais como os dos outros canais. São comerciais que falam de Deus, que falam de outros programas também, que foi através deles que eu conheci o Bíblia Fácil. Nessa época, eu já estava querendo estudar a Bíblia, mas sem aquela coisa, né, de me envolver. Queria estudar. Aí foi quando coincidiu de passar a chamada do Bíblia Fácil. Ele falava basicamente essas palavras: se você tem vontade de estudar a Bíblia, tem interesse, esse é o programa, aí Bíblia Fácil. Aí eu peguei o horário do programa, tudinho, e aí comecei a assistir, né? E comecei a me interessar bastante, assim, ele era de um jeito tão legal que eu ganhei uma Bíblia, né? Eu não tinha Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia e ele dizia o número da página da Bíblia pra gente achar rapidinho, facinho, né? Então ali já foi me chamando a minha atenção ali, eu fui estudando, tinha textos que eu já grifava, tudinho, né? E aí no programa depois que me chamou a atenção também foi o Arena, né? O Arena do Futuro, que é com o pastor Luiz Gonçalves, e esse, como sempre, ele arrebata qualquer coração que esteja endurecido, ele vai no ponto da pessoa, assim, de um jeito incrível, né? Ele faz a pessoa se desmontar inteira, em lágrimas também. Lembro de um dia eu assistindo o Ivan Saraiva num sábado de manhã, né? E eu lembro do Ivan Saraiva falando justamente disso, que a gente, será que não está no momento de você deixar Deus entrar no seu coração, Deus tomar de conta da sua vida? E eu lembro que eu chorei muito nesse dia, assim, porque eu sentia que era o Espírito Santo falando comigo. Foi totalmente sem perceber, a Novo Tempo já fazia parte da minha história, da minha vida, assim.
Todo o tempo que eu destinava antes, agora eu estava destinando a estudar a Bíblia. Tinha vezes que eu me pegava com os estudos, eu e o estudo ali, e aí meu filho assistindo aqui a Novo Tempo, meu filho assistindo Tia Cecel, enquanto eu estudava a Bíblia. Então, isso para mim foi bem interessante, bem marcante, assim, vendo que está todo mundo na hora se envolvendo, né, com a Novo Tempo. Depois que eu comecei a estudar, a ter esse envolvimento com a Bíblia, eu fui me desapegando daqueles materiais que eu tinha dessa dupla, eu fui doando, teve coisas que eu queimei, teve coisas que eu joguei fora, eu fui me desapegando realmente. O poder de Deus foi trabalhando dentro do meu coração, que eu desapeguei dessas coisas, né? E aquilo que tomava meu tempo antigamente já não era mais o que toma meu tempo hoje. Hoje eu já só escuto a Novo Tempo através da internet, a gente escuta a Novo Tempo aqui e a gente assiste a Novo Tempo o tempo inteiro. Então eu já não sinto mais falta das coisas que eu ouvia antes, das coisas que eu assistia antes, transformado o nosso dia a dia, transformado a nossa forma de agir, de pensar. Às vezes na hora de uma chamada assim, tem um comercial que diz em tudo, né, que a gente não deve se preocupar, né, em tudo a gente deve pedir a Deus e Ele vai nos ajudar ali. Então, às vezes a Novo Tempo, até nos comerciais, ela traz uma mensagem pra gente que acalma o nosso coração, que nos acalenta. Então, a Novo Tempo representa muita coisa boa na minha vida, de transformação realmente. Os programas da Novo Tempo me fizeram conhecer um Deus que eu não imaginava que existisse, assim, que fosse tão bom seguir, né? E é um Deus que faz sentido a gente seguir, não é como os de antes, aqueles que eu seguia, que eu corria atrás deles e vez ou outra não dava certo, vez ou outra eu me decepcionava com eles, né? Então, esse Deus, quando eu passei a seguir esse Deus, eu achei tão bom, preencheu assim tudo que estava vazio no meu coração.